Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Meu nome é Sandra, tenho 35 anos e vou contar um relato que aconteceu com meu avô. Esse acontecimento se deu quando ele tinha por volta de 13 ou 14 anos. Desde já, peço desculpas por qualquer erro, pois estou escrevendo pelo celular. Lembrei dessa história porque estamos na Quaresma e esse é um período que traz muitas recordações. Essa história não é só do meu avô, mas de vários parentes, e já ouvimos muitas vezes, sem que nenhum detalhe tenha mudado ao longo dos anos. Meu avô é muito sensitivo e devoto de Nossa Senhora. Ele sempre conta que, quando era adolescente, foi em uma viagem para São Francisco de Canindé, na época em que Frei Damião estava por lá. Era tempo de Quaresma, e havia muitas pessoas reunidas para participar das celebrações. Entre os presentes estava uma família que morava perto do meu avô e que viajou com eles. Essa família era muito estranha. O filho não respeitava o pai e o pai não respeitava o filho. O pai, ao que parece, tinha casado com a cunhada, que era também a comadre, e juntos tiveram 7 filhos, todos homens, que mais pareciam bichos de tanto que brigavam entre si. Durante a viagem, essa família causou confusão o tempo todo. Durante as celebrações, um dos filhos dessa família ficou muito inquieto. No meio de uma missa, ele começou a uivar e a rasgar as roupas. Era por volta das 6 horas da tarde, no meio da procissão. Todos ao redor ficaram chocados. Frei Damião e outros religiosos tentaram intervir. Meu avô conta que o rapaz começou a se transformar. Uma sombra peluda apareceu em seu corpo, do umbigo para cima, como se ele estivesse virando um lobisomem. Frei Damião, com seu cordão de roupa, começou a rezar e a chicotear o rapaz. Meu avô, mesmo depois de tanto tempo, ainda se arrepia ao contar essa parte. Frei Damião dizia que a Santíssima Trindade iria ajudar. Com cada chibatada, o lobisomem voltava a ser humano. Na terceira chicotada, o rapaz deu um grito que parecia o de uma fera, mas depois disso, ele voltou ao normal, completamente nu. O frei cobriu o rapaz e disse à família que faltava união entre eles. O pai do rapaz, que já havia causado muitos problemas na região, ficou agoniado e saiu correndo. Os outros, assustados, não sabiam o que fazer. Isso aconteceu em uma quinta-feira. No domingo, todos se preparavam para voltar para casa, mas o clima estava pesado, pois ainda havia medo e desconfiança. Na sexta-feira, o pai reapareceu, como se nada tivesse acontecido, e todos decidiram não tocar mais no assunto. Naquela noite, algo estranho aconteceu novamente. A mãe da família se isolou, dizendo estar indisposta, e não foi jantar. Enquanto conversavam sobre os acontecimentos, ouviram um barulho vindo do quarto dela. Ao abrir a porta, sentiram um cheiro forte de carniça, e dentro do quarto havia uma porca furiosa. Um dos filhos, armado com um canivete, atacou a porca, que saiu derrubando tudo e todos pelo caminho, inclusive o frei que estava presente. No sábado de manhã, a mãe reapareceu com um corte no ombro
e o pai, visivelmente cansado, também voltou. Um dos filhos então confessou que os pais eram amaldiçoados e se transformavam em animais de quinta para sexta-feira. A família sabia do segredo, mas nunca contavam para ninguém. Eles explicaram que a cigana da cidade havia dito que o irmão mais novo ainda tinha salvação, mas os pais precisavam passar vergonha para quebrar a maldição. Depois desse incidente, ninguém queria mais viajar com essa família e acabaram sendo mandados de volta para casa em um pau de arara. O assunto da viagem foi esse, e a história se espalhou por toda a região. Meu avô tem 89 anos e ainda é muito lúcido. Ele conta essa história até hoje com tanto detalhe que dá medo. Ele vive em Petrolina e eu adoro passar o mês de dezembro com ele e minha avó ouvindo essas histórias de arrepiar. Ele sempre termina dizendo que a maldição começou quando o homem se casou com sua comadre, quebrando uma tradição sagrada. Meu nome é Thelma, tenho 27 anos e vou contar um relato que me aconteceu há algum tempo. Atualmente estou com 27 anos e estou em plena posse de minhas faculdades mentais, completamente certa das minhas ideias. No auge do meu 3º ano de faculdade de Direito, podem confiar em mim. Não garanto o que o futuro reserva, mas até agora está tudo em ordem, o que é bom ressaltar, né? Aqui vou narrar 2 encontros que tive com o lobo negro, que muitos conhecem como o Round ou lobisomem. Não posso dizer com exatidão qual dos 2 era, mas deixo ao final dos relatos para vocês tirarem suas próprias conclusões. Em 2014, tive meu primeiro contato com essa criatura. Vou tentar descrever para que vocês possam imaginar melhor. Ele era enorme, tinha uns 2 metros de altura, muito parecido com um lobo, com pelos grossos e um focinho longo. Eu estava dirigindo meu carro tranquilamente, bem devagar. Na época, eu estava muito ligada a Deus. Desde bebê fui criada sob os princípios cristãos. Meu pai era pastor e eu até acompanhava ele em orações. Vi muitas vezes meu pai expulsar espíritos que perturbavam a vida das pessoas. Nunca tive medo dessas coisas. Eu era forte nas orações e atuava como levita na igreja. Meus olhos espirituais estavam bem abertos e eu enxergava além, enquanto dirigia sozinha, ouvindo louvor baixinho no rádio. Esse animal pulou o muro de uma creche e caiu em pé, caminhando na calçada até o outro lado da rua, como se fosse uma pessoa normal, andando sobre 2 patas traseiras. Quando chegou ao outro lado da rua, onde havia um terreno baldio, ele colocou as 2 patas dianteiras no chão e correu para o mato. Ele atravessou a rua sem sequer olhar para mim, caminhando devagar, e eu pude observar toda a sua musculatura, as patas, o focinho e a pelagem grossa que parecia espinhosa. Era como se ele não percebesse que eu estava ali ou não se importasse. Continuei meu caminho para a chácara, onde tínhamos uma clínica terapêutica que ainda existe até hoje. Ao chegar, descobri que um dos internos estava possuído. Meu pai passou a noite monitorando o homem, expulsando mais de 120 demônios dele. A cada espírito que saía, outro entrava. O homem fazia sons de música de terreiro com a boca, como se estivesse tocando todos os instrumentos. Foi algo surreal. Ele já havia me alertado anteriormente sobre meus olhos, dizendo que eu veria coisas ruins e boas. Infelizmente, ele faleceu alguns meses depois, vítima de câncer. Eu vi o lobo por volta das 6 horas da tarde, quando ainda estava claro. A segunda vez que o vi foi em janeiro de 2022. Eu estava no banco do passageiro e meu marido dirigia. Nossa filha, que na época tinha 1 ano e 6 meses, estava no bebê conforto atrás.
Estávamos passando por uma rua cercada de mato quando vi o lobo correndo ao lado do carro. Desta vez, ele olhou diretamente para mim com olhos vermelhos. Falei para o meu marido: "Amor, é o lobisomem, olha ali." Mas ele não conseguiu ver direito, pois estava concentrado na direção. O animal corria na mesma velocidade que o carro, cerca de 60 quilômetros por hora, e parecia saber quem eu era. Senti que era o mesmo lobo de antes. Havia uma estranha familiaridade nele, mas não senti medo. Era como se ele estivesse me observando de novo, tentando me passar uma mensagem. 2 semanas depois, meu pai faleceu. Ele foi a maior perda que já tive, minha maior inspiração. Tenho um relato sobre o momento de sua morte, mas vou deixar para outra ocasião. Desde então, nunca mais vi o lobo, que costumo chamar de lobo dos infernos. Muitas culturas acreditam que esses cães negros são mensageiros da morte. E talvez ele estivesse lá para me avisar. Hoje, sinto que voltarei a vê-lo, mas não estou preparada para isso. Me afastei da igreja após a morte do meu pai, e sei que ele sempre estará ao meu lado, até nos reencontrarmos. Papai, te amo. Obrigada por tudo. Meu nome é Ricardo, tenho 35 anos, e vou contar um relato que me aconteceu há algum tempo. Eu e minha namorada saímos do trabalho e partimos para o sítio da minha família, no interior do Rio Grande do Sul. O sítio fica a 300 quilômetros da capital, Porto Alegre, onde moro atualmente. São 200 quilômetros de asfalto e 100 quilômetros de estrada de chão batido. Chegamos à estrada de chão batido por volta das 10h30 da noite. Estávamos a cerca de 1h30 ou 2 do sítio, dependendo do estado da estrada. Era uma noite fria e a cerração estava forte. Como quase não havia tráfego àquela hora, eu dirigia com os faróis ligados para tentar enxergar o caminho através da neblina. Exatamente às 11h20, pegamos uma reta onde a cerração estava mais fraca, mas ainda assim íamos devagar. Minha namorada, que tem olhos de águia, me chamou a atenção para um homem parado à beira da estrada, bem ao longe. Eu disse que não poderia ser um homem, afinal, quem estaria ali àquela hora, no frio e no breu? Mas, ao olhar melhor, também comecei a achar que era, de fato, um homem. Seguimos mais alguns metros e conseguimos ver com mais clareza. Realmente, era um homem fumando, encostado em uma pedra. Achei estranho. Minha namorada, com medo, perguntou se poderia ser uma assombração. Eu ri e disse que provavelmente não. Mesmo assim, ela me pediu para acelerar e passar rápido por ele. Concordei, mas antes quis ver se não era alguém conhecido, já que conhecia quase todo mundo por ali. Se eu não o reconhecesse, aí sim poderia ser algo estranho. Quando chegamos mais perto, eu reconheci. Era o Zezinho, nosso vizinho. Digo vizinho, entre aspas, porque a casa dele fica a uns 12 ou 15 quilômetros da nossa. Infelizmente, todos os homens da família dele sofrem de distúrbios psiquiátricos desde que nasceram, e às vezes ficam agressivos. Mas o Zezinho sempre foi o mais amigável de todos, um amor de pessoa, sempre com um sorriso no rosto e uma piada pronta. Fiquei aliviado ao reconhecê-lo e parei o carro ao lado dele. Minha namorada abriu a janela e brincou. "Oi, Zezinho, tá esperando a namorada?" Ele, com um semblante sério, respondeu: "Boa noite, dona Ricarda, e seu Ricardo." Achei estranho ele chamá-la assim, já que o nome dela não é Ricarda, mas deixei passar. Perguntei: "Tá fazendo o que aqui, Zezinho? Quer uma carona para casa?" Ele respondeu, ainda sem olhar para nós: "Não precisa, seu Ricardo. Estou esperando um amigo. Vou ficar por aqui." Achei tudo muito estranho, pois ele não nos olhava em nenhum momento. Fiquei preocupado, mas decidi não insistir, achando que ele poderia estar em crise. Disse que ele se cuidasse e dei boa noite, mas ele não respondeu.
Segui adiante e, uns 15 minutos depois, passei pela casa do seu Juca, um senhor que vive sozinho na beira da estrada. Sempre que vou para o sítio, levo uma erva mate defumada para ele. Resolvi parar para deixar a erva e também contar sobre o Zezinho. O seu Juca se preocupou muito e me sugeriu: Ricardo, te importas se a gente for buscar o Zezinho? Hoje a noite está estranha, tem algo rondando por esses matos. Concordei, e ele foi pegar sua arma de caça. Brinquei: deve ser sério o negócio, hein, seu Juca? Ele respondeu: sim, é sério. Voltamos para o lugar onde havíamos visto o Zezinho, mas ele já não estava mais lá. Andamos mais alguns quilômetros, mas não o encontramos. Então, decidi avisar a família dele. Quando chegamos à casa do Zezinho, a mãe dele estava do lado de fora, enrolada em um casaco. Perguntei se ele já tinha voltado, e ela me disse que ele havia saído para fumar e não voltou mais. Pouco tempo depois, a irmã do Zezinho, Rosa, chegou de carro, dizendo que também estava à procura dele. Contei onde o tínhamos visto, e ela foi procurá-lo naquela direção. Depois disso, seguimos para o sítio e mostrei a gravação para o meu tio, que ficou preocupado e ligou para a mãe do Zezinho. Ele ainda não havia aparecido. Mais tarde, enquanto estávamos na casa do seu Juca, ele nos contou que, há uma semana, ouvia um lobisomem rondando a casa à noite e até encontrou marcas estranhas no cercado. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu, mas isso é uma história para outro dia.